muita gente começou, por que não contratou alguém para fazer um trabalho desse? Por que um cara que tem dinheiro não foi lá e pagou alguém para fazer isso? Eu vou te falar uma coisa, aqui nos Estados Unidos, a maioria das coisas simples é você quem faz. Até um pouco mais complicado é você se aventura a fazer, porque tudo que você vai fazer aqui, você tem instruções de como fazer, né? Quem é que paga? Você paga normalmente quando é um serviço um pouco mais complicado. Mas a gente fica falando, o cara deveria ter pagado alguém, eu não deveria ter pagado alguém. Se você tem intenção em viver nos Estados Unidos ou morar aqui nessa região, e tá vendo um barulho que tá tendo ali, ó? Isso é porque tá uma casa de um cliente aqui, muito tempo parada, muito tempo fechada, e muita água quente, e começou a dar mau cheiro a água. Então você tem que abrir aquele tubo ali para descer a água e tirar o mau cheiro. Quem faz isso? Pode contratar alguém, mas normalmente a pessoa que mora aqui já há um tempo, ela mesma que faz esse tipo de manutenção. E às vezes o cara tem condição. Você sabe por que a maioria das casas aqui, por exemplo, as casas caras, a Master, do lado dela está a lavanderia, porque não tem costume de pagar empregada. Casa de 2, 3 milhões de dólares, a lavanderia está do lado da Master. Aqui no Brasil, a cultura é tão diferente que a gente é inimaginável quem tem dinheiro colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. Aqui não, as pessoas colocam a mão na massa, vão tentar fazer as suas próprias manutenções. Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, que são manutenções normais, que normalmente a gente tem que fazer numa casa. E uma delas é trocar o filtro, que é uma das causas aí reportada pelos sites de notícia, que foi a causa da morte do Gugu. E tem casas diferentes. Algumas têm os madeirites lá no attic ou no sótão. Outras casas não tem, você tem que colocar isso depois. Vamos lá, vem comigo. Então, olha só. Por exemplo, a casa americana é frágil. Gente, o processo construtivo é totalmente diferente do processo construtivo do Brasil. Então, do lado de fora é bloco de concreto. Isso aqui é bloco de concreto. Agora, quando chega na parte interna da casa, você começa a ter drywall. Praticidade, economia no custo da construção. No sul da Flórida, aqui não, mas no sul da Flórida isso pode custar muito caro para a vida de uma pessoa se tiver tudo concreto, porque Deus o livre chegar um furacão e uma casa dessa cair. Aqui em Central Flórida até que não tem muito esse risco, mas no sul da Flórida a pessoa se cair concreto em cima da sua cabeça. Então você tem alguns benefícios. Outro tem um cano aqui dentro, se eu precisar consertar um cano, eu vou ter que fazer o quê? Quebrar o concreto inteiro? Como é que vai fazer? Demorar dias e dias para consertar? Não. Eu pego uma faca, faço um buraco aqui, entro, conserto o cano que eu tenho que consertar e aí cada um segue a sua vida. Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, lembra que eu fiz o vídeo mostrando isso aqui? Algumas das casas tem um buraco aqui que você põe uma escadinha e você pode subir lá em cima, guardar alguma coisa, mas isso é gesso. Se você pisar na estrutura no meio dela, é gesso e você pode cair. O que as pessoas fazem? Pisam nas madeiras ali do lado para poder andar ali dentro. E quem já conhece isso já tem a habilidade de pisar em cima da madeira. Quem não conhece, pisar diretamente em cima desse material, vai cair. Então vou mostrar para vocês. Ar-condicionado. Vou mostrar onde é que é o filtro de algumas casas e provavelmente onde é que é o filtro da casa onde aconteceu o acidente na casa do Gugu. Então, pessoal, por exemplo, essa casa aqui, a troca do filtro é muito mais fácil, porque está aqui, essa unidade evaporadora. Tem gente que fala, o ar-condicionado fica do lado de fora. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que é o ar-condicionado lá fora. Não, aquele lá é o compressor. Essa aqui é a unidade evaporadora, é a que puxa o ar. E aí o filtro filtra o ar que vai entrar dentro dele. Se você tirar essa pecinha aqui, ó, você tira e troca, coloca o filtro. Até tem um ovo aqui para poder colocar. Não, esse não é filtro não. Pareceu. Mas você tira ali e aí você consegue trocar o filtro. O que é que acontece? Algumas casas hoje, o filtro está na parte de cima, porque o ar-condicionado fica na parte de cima. E normalmente ele fica assim. O ar-condicionado está lá, mas o acesso é por aqui por dentro. Eu não sei exatamente na casa dele, eu não vi casa onde você tem que subir no attic e trocar o filtro. Talvez por falta de conhecimento, ele subiu lá em cima, achando que trocava lá por cima. Normalmente tem uma borboletinha aqui, que você abre, desce e você consegue trocar o filtro, tá? E aquilo que eu falei, a casa é madeira aqui, não é laje, pela facilidade de colocar o ar-condicionado aqui embaixo. Agora nós vamos numa casa em construção, só para você ter uma noção mais ou menos da estrutura como é. Então você paga manutenção para tudo, você não vai conseguir subsistir aqui nesse país. Independente do dinheiro que você tenha, existem coisas que são muito simples de fazer, você só não pode esquecer. Por exemplo, essa é a secadora de roupa, é uma simples, né? As outras são, às vezes tem aqui dentro, você puxa aqui dentro.
essa aqui nesse caso aqui. Se você não limpar isso aqui, por exemplo, e ficar cheio de pluma aqui dentro, como esquenta muito, pode pegar fogo. Né? Você fala, vai causar um incêndio? Sim, dependendo da situação pode isso acontecer. São manutenções simples que você tem que lembrar de fazer. O ar-condicionado, você troca o filtro do ar-condicionado exatamente para não ficar... Primeiro, não estragar o aparelho, né? Para não entupir tudo ali e ele não conseguir puxar ar e forçar demais o aparelho estragar. E segundo, pela qualidade do ar que você respira, né? Então, são manutenções que é simples. Você compra no Walmart o filtro, você mesmo troca. Só que no Brasil a gente está acostumado que se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você não vai fazer esse tipo de coisa. Vamos ver se eu consigo ver aqui de cima, só para você ter uma noção. Outra coisa. Ali, ó. Por exemplo, essa casa aqui, você vê, aquilo é uma calha, tá? Tipo o que tem ali é uma calha. Se você não subir aqui no telhado, e aqui você pode abrir aqui, ó. Você pode abrir e você, ó, tem uma trava de segurança. Então, por exemplo, você pode abrir aqui, você subir em cima do telhado e você tirar folhas que às vezes caem nessa calha. Em cima da calha, como eu estava mostrando ali, ó, naquele vão ali, pode encher de folha. Se encher de folha, você tem que limpar. Aí você vai pagar uma pessoa para toda vez fazer isso? Tá, pode ser, se você não tem tempo para isso, mas quem tem tempo, não custa nada subir em cima do telhado aqui, e esse telhado sustenta você sem problema nenhum, ou tirar as folhas ali de cima. São manutenções simples que você precisa dar na casa, mas que não dá para pagar pessoas para fazer isso o tempo inteiro. Que eu estava falando que as pessoas acham que o ar-condicionado é só isso aqui. Não, o ar-condicionado não é só isso. Isso aqui é só o compressor. Isso é só o que puxa o ar e leva para lá. Aqui fora você não tem que dar muita manutenção, não. Quando estragou, tem que trazer um técnico, que é uma coisa mais difícil de trabalhar. Mas ali estão as calhas, olha a altura. Tá vendo? Aí se você não subir pelo telhado, ou se você tiver medo de andar no telhado nessa altura ali, aí sim você paga uma pessoa, mas a maioria dos moradores aqui, eles fazem esse tipo de manutenção independente do que você ganha, né? E é uma cultura muito diferente da do Brasil, mas é uma realidade aqui. Você vai comprar, por exemplo, um box para o banheiro. Quando você vai comprar o box para o banheiro, já vem as instruções de como montar esse box, colocar. Rapaz, mas quem tem muito dinheiro não devia fazer isso. É uma opção sua. Se você não tem muito o que fazer, por que não cortar grama? Por que não trocar o filtro? Por que não limpar a sua máquina de secar roupa? São manutenções simples que quase 100% das pessoas fazem aqui. Então olha só, pessoal, estamos aqui numa casa que está em construção. É o que eu estava falando, olha só, bloco aqui do lado de fora. Então a casa tem sim uma resistência. As paredes, ó, em volta da casa são todas de bloco. Em cima vem o drywall, mas tem um bloco aqui. As janelas são janelas resistentes de vidros duplos. Para facilitar o processo construtivo, eu já fiz um vídeo mostrando isso. Para facilitar o processo construtivo, essa questão de não ter laje é porque entre um andar e o teto aqui na parte de baixo, você pode colocar um monte de coisa. Olha só, o ar-condicionado passando aqui, os fios, tubulação. Então tudo fica mais fácil você trabalhar se a construção for dessa forma. É lógico que concreto é muito bom, é maravilhoso. Agora você não vai poder ter a facilidade que você tem como é aqui, tá? Agora, essas estruturas são muito bem pensadas. Você vê, são as madeiras com alguns ferros nas suas ligações. O telhado é preso no concreto aqui na parte de baixo. Eu já mostrei isso. As construções mudaram depois de um tempo para cá. Tem vigas sim de sustentações de concreto aqui. Então a casa tem uma engenharia, só que o processo é diferente. Nem sempre o diferente é pior. É isso que a gente precisa entender. Na garagem, por exemplo, quando eu falei do EREC, vamos entrar na garagem ali para vocês terem uma noção do que eu estava falando. Nessa aqui não tem. Se a gente puder achar uma que tem um EREC, vamos lá. Vamos subir lá em cima só para você ter uma noção. Subir lá em cima é bom, né? Vamos subir na parte superior da casa. Aqui é um exemplo muito bom do filtro de ar na parte de cima da casa. Muito provavelmente o filtro vai ser aqui, ó. Aí a pessoa vai ter que subir e trocar aqui. Se essa casa tivesse um pé direito alto, talvez daria uns 4 metros daqui até lá embaixo, que é o caso do relato do que aconteceu com o Hugo. E às vezes
o que acontece? Esse vão entre aqui e o telhado, coloca-se uma portinha onde você pode guardar coisas aqui. Só que quem sabe andar aqui em cima, pisa nessas madeiras. E se você quiser ter mais firmeza aqui, ou se fosse maior esse vão, onde você possa fazer uma salinha, você já viu muito em filme isso, o pessoal faz um quartinho para criança, alguma coisa, aí você coloca um madeirite, como tá esse aqui, que aí você pode andar tranquilamente lá em cima, porque ele é sustentado nessas vigas de madeira. Então eu comecei o meu vídeo falando que, será que o Gugu errou, não ter contratado alguém? Eu queria dar um choque de realidade nas pessoas, e eu faço isso. Quem assiste os meus vídeos aqui, tem gente que chegou agora só porque viu o título Gugu, mas eu faço os meus vídeos aqui, o que eu explico do estilo de vida aqui nos Estados Unidos, independente da sua condição financeira, independente de como você é no Brasil ou o que você tenha, você precisa entender que muitas das coisas aqui você quem vai fazer. E é muito normal. Às vezes você não tem empregada todo dia, porque a empregada custa $120 a diária de uma empregada, e não dá para ter uma empregada todo dia, que no final das contas vai acabar saindo o custo de vida seu aqui. Você vai gastar mais com a empregada do que qualquer outra coisa, né? As pessoas buscam aqui segurança, qualidade de vida, acessibilidade, principalmente segurança. Dá para pagar uma pessoa ou outra? Dá, mas você precisa se adaptar também no estilo de vida aqui nos Estados Unidos. Não dá, não adianta agir aqui como se estivesse no Brasil. E provavelmente o Gugu queria fazer isso, queria sentir um pouco de poder fazer as coisas com a mão dele. Imagina as pessoas que têm muito dinheiro, que vivem cercado de empregados, se sentir útil para fazer aquilo que gosta no que é seu, é algo que pode dar prazer para essa pessoa. Agora, uma fatalidade aconteceu. Eu não sou site de fofoca, não sou site de notícias. O motivo que eu fiz o vídeo primeiro e eu estou fazendo o segundo vídeo agora é exatamente porque se trata de uma casa e as pessoas têm muitas questões quanto à questão de manutenção, do que fazer. Eu vou fazer ainda um vídeo com todas as manutenções que você precisa fazer em uma casa, enumerado uma por uma, para poder as pessoas terem quase que um guia aí do que fazer na sua casa, de quais as manutenções dá na sua casa. Mas é isso, é o que eu digo para as pessoas. Se emocionar com esse país é muito fácil. Se emocionar com a qualidade de vida que você tem aqui, com a segurança que as pessoas têm aqui. Acontecem crimes, acontece, tem dificuldades, tem. É difícil se estabelecer, é difícil se estruturar, é difícil ficar legal aqui, é difícil conviver com um americano, né? Logo que você chegou com seus hábitos, seus costumes do Brasil, é difícil. Agora tudo isso é muito prazeroso e a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar atitudes desesperadas porque está insatisfeito com o Brasil, da forma como o Brasil é, e eu vou para lá, sem planejamento, sem entender como é que as coisas funcionam. O que aconteceu com ele foi uma fatalidade, que pode acontecer com qualquer um, mas antes de você tomar a decisão de fazer algum tipo de manutenção na sua casa, seria bom você consultar alguém se você não conhece como é que funciona. Ou se você olhar um material, não pense que você está no Brasil. Esse é um dos maiores erros em qualquer área aqui. As pessoas começam negócios achando que estão no Brasil, as pessoas começam a cuidar das suas coisas aqui como se estivesse no Brasil, ou até fazer manutenção de uma casa como se estivesse no Brasil. Mas é isso aí, pessoal. É o que eu queria dizer para vocês. Não acredito que ele errou em tentar fazer isso, não. Talvez errou em não consultar um profissional, mas esse não é o momento para isso. E, como eu disse no vídeo anterior, que Deus conforte a família. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.